Olá, gente. Não estava esperando gravar hoje, excepcionalmente, mas eu fui fazer uma leitura, né, sobre acontecimentos do Brasil, do mundo, enfim, algumas coisas que eu queria muito ver. Sempre tô de olho, mas essa em específico eu achei legal compartilhar com vocês. Ahn, a gente vê alguns acontecimentos aqui, algumas tensões, disputa com ego, o coletivo, né? A gente está falando sobre protestos, conflito de opinião, podemos estar falando também da guerra que está acontecendo, né? Aqui a gente vê uma força transformadora. Parece que um período de ruptura, algo que não está funcionando mais, vai finalizar e vai dar lugar para alguma coisa nova, tá? Esse urso aqui eu tô entendendo como o líder da Rússia, tá? Me corrijam aí se eu estiver errado, tarólogas ou tarólogos de plantão, mas eu tô vendo aqui que parece que vai ter algum tipo de aliança, tá? Que vai dar fim aí a um conflito. Essa aliança é positiva? Não está falando, parece que tem um conflito de interesses aqui, entende? E aí, fazendo essa aliança, parece que tem um fim. Esse é um lado positivo, tá? Mas vai transformar muita coisa. Se a gente está falando de algo no Brasil, o que eu acho pouco provável, né? Um cenário assim de disputa política, parece que vai ter algum corte ou alguma transformação. E essa tendência é de que tensões que, depois de um caos muito grande, vai gerar algumas alianças inesperadas, ou alguns novos blocos aí de poder. Enfim, tá bom? Achei interessante aqui falar sobre isso com vocês. A temperança e o sete de espadas, aqui a gente fala de um equilíbrio, sobre algo que precisou ter muita paciência, né? Muito diálogo, é, alguma relação pedindo muita harmonia, tá? Se a gente está falando aí do coletivo, é algum tipo de alerta para atitudes é, de manipulação ou até mesmo de mentira ou golpe, tá bom? Envolve área financeira, tá? Então, a gente está falando aí de vínculos, interesses materiais ou até emoções muito profundas, né? A gente pode estar falando de dependências. O que que eu entendo? É, tem mudanças. Esperar a morte, a moto passar. Então, assim, tem mudanças, tá? Nas relações coletivas, a gente pode estar falando sobre muitas pessoas tentando equilibrar vínculos, ao mesmo tempo enfrentando desconfiança ou até algum tipo de afastamento, tá? Relações à distâncias, parece que precisa ser equilibrado, tá? Precisa de muito diálogo. Tô vendo também aqui, cada um precisando avaliar o que precisa manter, o que vale a pena deixar ir, né? Se a gente estiver falando de algum tipo de estratégia para lidar com algum tipo de instabilidade, pode ser econômica, tá? Roubos, golpes, parece que vem mudança por aí. Ou pode dar abertura de caminho também, né, para algum tipo de tratado, algum tipo de trégua, tá? Se a gente tá falando da mesma coisa. Aqui eu acho importante comentar porque a gente tá falando da área profissional, com certeza, né? Então, assim, pelo que eu vi aqui, pode ser que venha notícias aí sobre aposentadoria, sobre mais empregos para pessoas mais maduras, né, no mercado de trabalho, ou aposta em pessoas aposentadas, tá? Por que que eu tô falando isso? A gente tem o lírio com o caixão aqui, a gente tá falando de aposentadoria, pessoas que pararam de trabalhar, novas oportunidades surgindo, entende? O rei de paus, ele traz liderança, coragem também, né? Pode ser para empreender? Pode também. Então, quem quiser, positivo.
Falamos também sobre inícios, projetos, novas oportunidades, né, que estão surgindo aí. Parece que tem notícias, aberturas de caminho. Esses dias eu estava vendo notícias de que os jovens, eles não estão muito felizes, né, com o projeto CLT ali. Então, muitos estão correndo. Para onde que as empresas vão recorrer? Para as pessoas mais maduras, né, que já estão aposentadas, parece que tem um novo planejamento aí, novos horizontes ou novas oportunidades chegando, tá? Pelo que eu tô vendo aqui. Aí a gente vai para a parte de economia, que me parece que vem novos caminhos aí. Só que eu vejo oportunidades judiciais. Por quê? O 9 de copas, ele traz uma sensação de conquista, de realização, né? Muitas vezes ela tá ligada ao prazer imediato. A justiça, a gente está falando sobre equilíbrios, decisões racionais, ou leis, ou medidas regulatórias, a gente está falando de algo assim. Aí vem os caminhos, né, que a gente fala aqui sobre bifurcações, sobre oportunidades, dois caminhos, né? Escolhas importantes a serem feitas. Só que aí vem a serpente. E aí, para a economia, isso não me parece muito bom. Pode ser que a gente esteja falando aí sobre algo que a justiça brasileira, né, ofereça, ou a gente está falando do governo brasileiro aí, que está oferecendo, né, para os necessitados? Pode ser o projeto Gás? Pode. Mas eu vejo aí alguma coisa que vem para equilibrar, né, a economia, trazendo uma sensação aqui de bem-estar, de desejos realizados, mas isso vem com preço. Ou eles estão falando sobre olhar para os próprios umbigos, né, o que não é difícil aqui no Brasil, porque tem risco, tem manipulação, né? Tem momento aí de aparente satisfação, decisões sendo tomadas com cautela, medida jurídica. A gente está falando aí de situações financeiras, mas que tem algum risco e interesses ocultos, tá? Fiquem de olho aí, porque tá vindo à tona. Se a gente está falando disso num contexto global, parece que seguir por um caminho um pouco mais justo, mas assim, seguir por esse caminho mais justo, mas sem ceder à manipulação, tá? Fica de olho. Agora, na parte espiritual, 7 de paus, 2 de espadas, a cruz e a raposa. A gente tá falando aí de um momento em que a espiritualidade vai ser cada vez mais buscada, tá? Mas também cada vez mais testada. Pode ser que muitos possam se sentir aí com batalhas internas, sem muita clareza, né, sobre o que vai vir a seguir. Um tempo de vigiar contra promessas falsas, charlatanismo, manipulação espiritual. A fé verdadeira, ela vai ser posta muito à prova, tanto no Brasil quanto no mundo, tá? A gente está falando disso num contexto global. Pede para estar mais vigilante, aprendendo a se defender espiritualmente, né? Depender menos da religião e mais da própria fé. Não tô falando para abandonar, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas manter as práticas religiosas não somente na igreja, né, ou nos templos, mas em casa também, tá? Que pede para cortar alguns tipos de dependência sobre um grupo, sobre um todo, tá bom? Bom, essa leitura foi bem curtinha mesmo, eu achei muito interessante o que apareceu aqui, e eu queria falar isso para vocês, deixar como alerta aí, ficar gravado até para mim, né, para dar uma olhadinha depois. E se vocês quiserem mais previsões sobre como essas, né, deixa aqui nos comentários. Eu agradeço muito pelo seu tempo, pela sua energia. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.